Olá, amigos, e a todos. Mesmo na escura noite, Boa tarde a todos. A paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez. tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, hoje, meu Pai. Tens o que preciso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de síndrome do pânico e ansiedade. Amém? Do meu ser, o amor de Deus nos enche, né? Glória a Deus. Bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Deus é tão bom que a cada dia Ele toca na gente diferente. Uma palavra nova, um louvor novo, e renova as nossas forças todos os dias. Glória a Deus. A paz, irmã Luciana. Deus abençoe. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que Eu procuro. Meu celular tá doido, tá, gente? és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai, com Minha irresistível pequena tá subindo, graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos profundos vãos, olha isso. vãos. O amor de Deus transborda. Com irresistível Ou graça. seja, é Ele que transborda, que tem que transbordar em nós, na nossa mente, o amor de Deus. Os pensamentos de Deus, né? Que são maiores que os nossos, maiores que os pensamentos humanos, que os pensamentos do homem. Como a gente vai estar falando na mente, né? E nas perseguições da mente. Eu achei que esse louvor iria falar um pouco daquilo que eu tenho vivido, né? E eu penso que Ele vai falar com cada um de nós. Amém? O Senhor que tem que nos encher, amém? Eu não vou deixar ele inteiro porque senão vai ficar muito longo. Amados, hoje eu tava ali e me veio um pensamento, né? Depois da minha oração me veio um pensamento que a gente não pode deixar para amanhã o que o Senhor está ministrando que a gente faça hoje. Então, eu senti muito forte trazer essa palavra e trazer esse estudo, tá? É um estudo sobre síndrome do pânico e ansiedade. Eu tenho ministrado em algumas pessoas, né, na igreja isso. Algumas têm muita ansiedade e outras o síndrome do pânico. E, para quem não sabe, essas duas patologias, esses dois diagnósticos, eles andam juntos, né? Geralmente, quem tem ansiedade pode desenvolver a síndrome do pânico. E quem tem síndrome do pânico, automaticamente já desenvolve a ansiedade. Então, nós devemos ter cuidado e prestar atenção no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, porque ele também fala e ministra a nós aquilo que ele está sentindo. Amém, amados? Então, assim, primeiramente, eu queria te trazer que não é um estudo científico e não é um estudo antibíblico, né? Eu vou trazer aqui uma passagem bíblica e você vai entender como essas coisas trabalham, sim, na nossa mente,
e no nosso coração e no nosso corpo. E o nosso corpo, ele conta tudo aquilo que ele está sentindo, né? Que a nossa mente está sentindo, que o nosso coração está sentindo. A gente sempre fala que o nosso coração é a nossa alma, mas na verdade o nosso coração é a nossa mente, porque tudo que a gente pensa é o que nós sentimos e é o que nós levamos para nossa vida, né? Então, por isso que a palavra fala, não deixe as coisas ruins chegarem ao teu coração, chegar na sua mente, não guarde isso, não deixe chegar no teu lugar secreto as coisas ruins, porque elas produzem vida e elas vão começar a produzir vida no nosso corpo. Mas está repreendido em nome de Jesus as coisas ruins, né? Porque nós buscamos que os pensamentos bons e as coisas boas produzam vida em nós. Amém? Primeiramente, eu quero dizer que a síndrome do pânico e a ansiedade são marcas de quem tem medo da morte, né? De quem tem medo da morte. Uma outra coisa também que chama atenção é problema de asma e respiratório. Esses dois tipos de problema também demonstram que essa pessoa passou por medo da morte, ou ela esteve em ambiente de morte, ou ela sentiu a morte em algum lugar. Ok? Até aqui, a gente né, ministra muito na igreja, né, irmã Luciana? E algumas coisas eu tenho percebido que o Espírito Santo ele tem testificado em mim e testificado nos meus aconselhamentos aquilo que eu tenho feito com as pessoas, sabe? Então esse estudo ele veio a calhar bem com aquilo que Deus me ajuda a ministrar na vida das pessoas que estão passando por esse problema, por esse diagnóstico, síndrome do pânico e ansiedade, né? Então aqui, ó, lá em 1 Reis 19 diz assim: Jezebel ameaça Elias. Elias não era um grande profeta de Deus? Elias ele fazia coisas extraordinárias em Deus. Ele realizava muitas coisas em Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus. E aqui nós já matamos, né? Nós já já tiramos a possibilidade de uma pessoa que muitas pessoas falam que quem tem síndrome do pânico e quem tem ansiedade não sentem Deus, não tem Deus, não tem Deus na sua vida. Tô fazendo. E isso não é verdade, porque Elias, ele tinha muito Deus, ele realizava muitas coisas através do que Deus ministrava na vida dele, e no entanto, ele sentiu o síndrome do pânico, e ele sentiu vontade de fugir e de se esconder de tudo, e ele pediu até mesmo a morte para o Senhor. Simplesmente porque ele ouviu falar em uma mulher que estava mandando matar os profetas. Jezebel mandou matar vários profetas e matou vários profetas. Só que Deus já tinha falado, né, com Elias o que ele devia fazer. E no entanto, ele sentiu... Eu vou acender a luz de novo, porque a minha pequena apagou. Ele sentiu medo de morte, porque ela mandou matar os profetas. Então houve ali um pensamento de morte em Elias. Ele fugiu, ele queria fugir da morte. Só que é muito engraçado, porque ele foge, ele quer fugir de Jezebel, ele quer se esconder de Jezebel e ele pede a morte na caverna. E não é engraçado isso? Porque ele fugiu do medo da morte, mas ao mesmo tempo, aí depois, na ansiedade, no medo, naquela confusão de sentimentos, ele pede a morte a Deus, ele fala para encerrar o ministério dele. Então, eu vejo que ele passou por isso, ele passou por uma síndrome do pânico, medo, e ele sentiu tanto pânico que ele se escondeu na caverna. E aqui nessa passagem no 19, tem um pouquinho da fala de Elias. Filha, tem que deixar a mãe ministrar um pouquinho, tá? Peraí, uma coisa, pede pro pai que hoje a gente pode ir lá na praia. Tá. Faz tempo que eu não vou mais na Tá praia. bom, a mãe vai pedir, tá? Hoje? Fica ali brincando, hoje. A mãe vai pedir pra ele, mas a gente tem visita mais tarde. E você vai junto. Então, assim, ó, gente. Aqui no 19:4 diz assim: ele foi ao deserto, caminhou de um dia e e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pediu a morte a Deus.
E ele estava com medo da morte. Entende? Ele estava sendo perseguido pela morte e pediu que Deus lhe desse a morte. Então é uma confusão de sentimentos. Eu ministro dessa maneira, mas é um assunto sério. Entendem? Eu ministro dessa maneira porque é o meu jeito, mas esse assunto é um assunto sério. Então, se você tem síndrome do pânico, ou se você conhece alguém que tem síndrome do pânico e que tem sofrido de ansiedade, você tem que perguntar para essa pessoa o que ela está passando dentro da sua mente. Quais são os pensamentos que ela tem? Quais são os medos que ela tem? Quando começou esse medo? Quando que ela passou? Você tem que investigar na vida dessa pessoa os medos de morte que ela passou. Os lugares aonde ela passou que trouxe medo de morte, que trouxe essas questões de morte para a vida dela. E aí então você vai ver que o síndrome do pânico e a ansiedade tem muito a ver com a morte. E você tem que procurar profetizar vida na vida dessa pessoa. E você tem que pedir a ela, né? Que ela, deixa eu ver aqui, ó. Eu até anotei aqui. Quando nós conhecemos uma pessoa que ela tem síndrome do pânico, eu penso que a gente deve sempre colocar algo para que ela entenda aquilo que ela está sentindo. E eu vendo o estudo, essa professora, ela traz como se fosse assim, ó. Essa pessoa que tem a síndrome do pânico ou ansiedade, ela tem uma borboleta na mão. E essa borboleta, ela está viva. Só que é ela que decide, a hora que ela abrir a mão, ela que decide se ela deixa a borboleta viver ou se ela deixa a borboleta morrer. Mas, no entanto, essa borboleta, ela está viva. Então, trazendo isso para a nossa vida, para a vida dessa pessoa que passa por esse processo de síndrome do pânico, eu penso que essa pessoa deve analisar que é só um pensamento. Ela armazenou no ser dela um pensamento de morte, e aí junto com a morte vem a ansiedade, ou vice-versa. Mas os dois, filha, não faz assim. Mas os dois se referem a medo de morte. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Quando vem as crises, as pessoas, elas são medicadas, né? E elas aumentam o cortisol e a adrenalina. E aí elas não dormem com isso. E aí elas não dormindo, essas pessoas que elas... Filha, por favor. Essas pessoas que elas já têm síndrome do pânico, elas aumentam o cortisol e aumentam a adrenalina. E elas não conseguem dormir. E aí com isso delas não conseguirem dormir, vem a crise de ansiedade. E aí o corpo, ele fica todo desequilibrado. E aí essa pessoa, ela começa a pensar que a solução para a vida dela é a morte, que nem aconteceu com o profeta Elias. Ele pensou que a solução da vida dele era a morte. Só que o mais incrível é que a crise dele começou com ele fugindo da morte. Vocês entendem? Né? Mais tarde eu creio que vai ter mais pessoas vendo essa live. E eu não ia trazer isso, né? Eu não ia trazer... Filha, vai brincar ali bem bonitinha. Não atrapalha a mãe, já tá acabando, tá? Tá bom? A mãe já vai terminar aqui. Vocês entendem? Então, assim, ó, esses eventos são eventos traumáticos. E o trauma, ele fica alojado na nossa mente, né, no subconsciente. E aí, toda vez que ela passar por algum tipo de medo, por algum tipo, ouvir falar em morte, trazer à sua mente coisas que têm a ver com a morte, vai trazer esse ataque de pânico na mente dela, na mente dessa pessoa. E ela vai começar a ter uma crise, e aí depois disso ela vai se medicar, e aí com isso o corpo dela vai entrar em luta e reluta para sobreviver, e ela vai sentir, a pessoa, eu estava aconselhando uma moça, e ela falou que ela começa a sentir um calorão, e o corpo dela começa a suar, e daqui a pouco some tudo da mente dela, assim, e aí vem uma sensação realmente de morte, como se ela fosse realmente morrer. E eu ministrando, né, assim, deixei o Espírito Santo ministrar na vida dela. E uma coisa muito forte que o Espírito Santo trouxe para mim, para oração, foi que ela devia pensar pensamentos bons e se afastar dos pensamentos maus, porque ela tinha muito valor e que a vida que ela tinha não foi a mãe dela exatamente que deu, porque ninguém nasce sem a permissão de Deus. Então foi Deus que deu a vida a ela, e essa vida tinha valor.
e aconselhando, né? E aí a gente vai vendo os traumas. E aí, muitos casos de síndrome de pânico, você vai ver lá na raiz do problema, que tem pessoas que são medicadas há muitos anos com isso. Lá na raiz do problema, a síndrome do pânico, ela tem a ver com aborto, com tentativa de aborto. É a mãe que não queria a criança. Daí os pais ficavam falando isso enquanto já a mãe já estava grávida. E aí a criança, ela está ali, mas ela já está viva, ela já está ali, né? Ela já tem o coraçãozinho ali, ela já está sentindo o que a mãe sente. E aí a mãe às vezes rejeita a gravidez e quer abortar, e às vezes o pai quer abortar, e aí aquela sensação de morte fica ali alojado na criança. E aí mais tarde, quando a criança cresce, ela começa a desenvolver essas coisas, né? Ela começa a desenvolver essas coisas e aí começa a ser automedicada, medicada e medicada e medicada. E tem gente que chega num ponto de querer realmente a morte, de fazer que nem o profeta Elias, pedir a morte. E outras pessoas, elas causam a sua morte, porque elas ficam tão cansadas de passar por esse pânico, por essa dor, e elas acabam pedindo, causando essa morte para fugir do sofrimento, para fugir dessa bagunça de sentimentos que ela sente no corpo e na mente dela. E aí eu penso que nós devemos sempre tentar ver, tentar aconselhar essa pessoa, ela pensar e trazer pensamentos bons para a vida dela, sabe? Decidir que essa borboleta que está na mão dela, ela não precisa sufocar essa borboleta até o ponto que a borboleta morra nas mãos dela. Ela precisa liberar essa borboleta para ela voar. E quando ela liberar essa borboleta, ela vai começar a falar aonde que foi o gatilho, o que foi, né, que desengatilhou esse pensamento de morte, essa sensação de morte. Aqui, eu até anotei aqui, ó, asma e problema respiratório tem a ver com medo de morte. Renite, todos problemas respiratórios que tem a ver com problemas de cheiro, que você cheira, que você sente, tem a ver com medo de morte. Porque a pessoa, ela teve uma sensação ruim e ela esteve no lugar, talvez ela passou no lugar, ela viu um filme, ela viu algo que trouxe aquele medo de morte para ela. E aí isso causa a síndrome do pânico, que nem causou com Elias, profeta Elias, né? E aí você vai vendo que essas coisas têm lógica. Que o profeta Elias, ele quis fugir da morte, mas ele chegou num ponto que ele pediu a morte a Deus. E nós vamos ver que ele estava fugindo ali de quem? Ele estava fugindo por medo de Jezebel, que estava matando profetas. Havia morte. Entendem? Então, nós devemos... eu estou fazendo um estudo terapêutico, e nesse estudo nós devemos... achar os gatilhos dessa pessoa, aonde está esse botão, né, que acionou esse medo de morte. E aí mudar a história. Falar que ela tem uma borboleta nas mãos e que essa borboleta, ela não está morta, ela está viva, e que é ela quem decide se essa borboleta continua viva ou não, né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai cuidar dessa borboleta, você vai começar a conversar com essa pessoa, aconselhar ela, ver aonde que começou esse medo de morte. E aí a síndrome do pânico dela, você vai resignificar essa história, mudar a história, falar que não, que ela tem potencial, que se Deus deu a vida é porque Deus quer que ela viva. Né? Nós vamos ver que o profeta Elias, Deus não falou em nenhum momento que ia dar morte para ele. Deus falou que não, que ele ainda tinha algumas coisas, alguns passos para cumprir, né? Ele ainda tinha algumas pessoas para ungir, ele tinha que ungir um outro profeta no lugar dele. Então Deus não tinha liberado a morte para ele. Isso era coisa da mente dele. Ao contrário, Deus estava guardando ele da morte e de Jezebel, que queria matar os profetas. Então, o que a gente tem que fazer? A Juliana tá ali, a Ju. Oi, Ju, paz. Hoje eu tô falando aqui da síndrome do pânico e de ansiedade, que as duas coisas, elas sempre andam meio que juntas, né? Quem começa com a síndrome, com a ansiedade, se ela não cuidar, se ela não for ver esse medo, né, essa ansiedade que ela tem, da onde que veio, acaba se tornando mais tarde, pode se tornar, né, mais tarde em síndrome do pânico, né?
E quem tem síndrome do pânico pode vir sofrer também com a ansiedade. Por quê? Porque essa pessoa ela vai tomar medicações e essas medicações vão acelerar o organismo dela e com isso ou ela vai dormir muito ou ela vai dormir muito pouco. E aí o corpo dela vai ficar todo desequilibrado e ela não vai sarar nunca, ela vai toda a vida ficar sofrendo com aquilo. Então, Ju, assista essa live inteira, sabe? Assista inteira e se você quiser passar o meu telefone para ela, pra gente estar conversando, porque a síndrome do pânico, a medicação, ela até ajuda, mas não são doenças que a medicação vai resolver, entende? Então, é por isso, ela precisa conversar e ver aonde que ela começou a ter isso na vida dela, aonde que desengatilhou o medo, entende? É algum lugar que desengatilhou isso, que desenvolveu nela essa síndrome de... Desenvolveu nela, Ju, eu acho que ela tem... Exatamente, os remédios não vão fazer efeito, porque é na mente dela, Ju. Ela tem que curar isso na mente dela. Ela armazenou, com certeza ela deve ter sofrido exclusão. Porque se ela tem medo, se ela tem a sensação que as pessoas, como você falou ali, fala que as pessoas falam dela, então é porque com certeza ela teve problemas de exclusão, talvez até na infância, tá? Ela sofreu, agora chamam de bullying, né? Ela sofreu bullying, ela foi excluída de alguma coisa, talvez por morte de alguém, ou sempre tem a ver com essas coisas assim, sabe? Ou ela tem medo de morrer por ser insignificante, né? Você entende? Então tem que ver aonde que começou. O primeiro passo, Ju, é ver aonde que começou. E aí tem que caminhar na vida dela, entendeu? As pessoas que eu tenho aconselhado sobre síndrome do pânico, eu tenho conversado com elas e geralmente teve uma pessoa que confessou que a mãe dela não queria ela, né? E tentou abortar e mesmo assim ela nasceu. E daí ela se sente excluída de toda a família. Eu não sei se não tem a ver com um pouquinho com o que você falou ali, tá, Ju? A sua mãe deve ter sofrido exclusão em alguma parte da vida dela. E se a gente for ver, ela teve medo de morte, ela se sentiu não viva, ela se sentiu morta por algum motivo, sabe? E nós sabemos que tem muitas pessoas que estão vivas, mas elas não se sentem vivas, né? Elias, quando ele fugiu de Acabe, quando ela fugiu de Jezebel, ele pediu a morte, ele já estava se sentindo com tanto medo que ele já queria morte. Entende? Pode ser, porque talvez ela teve que mudar tanto a vida dela, trouxe tanta mudança para a vida dela. A minha pequena tá aqui, gente. Ela vai na escola de manhã e aí eu tenho que ficar com ela assim, sabe? E aí isso foi muito difícil. Com certeza, Ju, ela deve ter passado por muitos problemas traumáticos que armazenaram sofrimento na mente dela. E aí a pessoa foca muito mais no sofrimento e na dor do que naquilo que é bom e naquilo que traz vida, sabe? E aí ela acaba desejando a morte porque ela acha, tem pessoas que têm até uma linguagem dessa maneira assim, ó, o mundo tá tudo virado, na minha vida nada funciona, nada dá certo, então não quero mais viver. E aí ela já tem crise de ansiedade porque ela não sabe o que vai ser do dia de amanhã, né? Ó, pode ver lá, pergunta para sua mãe se ela teve esse pensamento, com certeza ela teve esse sentimento, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei se eu vou morrer, se eu vou viver, eu não sei se amanhã eu vou ter provisão, cuidado, porque as mulheres que criam os filhos sozinhas, elas sofrem muito, porque elas não têm um sacerdote, elas não têm um apoio, elas não têm uma pessoa íntima para falar as suas dores, os seus problemas. Imagina cuidar de 4 filhos sem o pai, né, Ju? Se um já é difícil, imagina 4.
Então a pessoa ela precisa ter uma mente assim muito fortalecida, ela precisa ter um sistema emocional muito bom, muito forte, para ela poder resistir a isso, a esse estilo de vida, né? E não ficar com nenhuma sequela. Sequela que eu digo é dessas, assim, sabe? No pensamento, traumas. Boa tarde, minha irmã Lia. Tudo bem com você? Eu nem ia trazer essa live hoje, tá, gente? Porque eu tinha colocado, né, diante do Senhor, como o Senhor me cobra muito para fazer live, né? E eu falei pro Senhor, Senhor, eu vou tentar fazer uma por semana para ver se eu consigo, né? Porque eu sou sempre ocupada com algumas coisas. E aí, eu falei, eu vou começar uma por semana. E aí eu tava ali, e aí o Espírito Santo ministrou na minha vida, não deixe para você fazer hoje o que você não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Daí eu pensei, meu Deus, esse estudo tá queimando no meu coração, então não vou deixar para fazer amanhã. Eu ia deixar para fazer segunda-feira, uma live por semana, né? Mas aí Deus ministrou no meu coração, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje. E talvez alguém tá precisando ouvir essa palavra, né? Sofia. Então, gente, tem que pesquisar na vida da pessoa, né? O sofrimento, principalmente, tá? O sofrimento emocional da vida da pessoa, porque isso tem a ver muito, muito, muito com as emoções da pessoa que tem síndrome do pânico e síndrome de ansiedade. E os remédios, eles ajudam, mas eles não curam. Você pode ver que você vai falar com as pessoas que têm essas síndromes e elas estão cada vez tomando remédio mais forte. Cada vez, quando elas ficam sem remédio, parece que desanda tudo. Parece que o mundo não presta, parece. Elas até ficam 2 dias sem e tá tudo bem, mas daqui a pouco vem uma crise assim e parece que quer arrebatar aquela pessoa. Então eu penso que a terapia ela ajuda bastante, sabe? A terapia emocional ajuda bastante. Eu tenho feito esse estudo e eu não levo fora da palavra, tá? Eu tento usar a palavra porque nós sabemos que é a palavra que cura, que liberta, é a palavra que gera vida aonde houve ou pode haver morte. Então, é que nem eu falei pra vocês, tá? Esse estudo que eu trouxe aqui, depois, se você tem dúvida, assista a live toda, né? E você vai ver que realmente Elias, lá em 1 Reis 19, ele quis fugir da morte, só que chegou a um ponto que ele estava tão apavorado, que eu creio que ele chegou no ponto da síndrome do pânico ali, que ele mesmo pediu a morte. E é o que eu vejo as pessoas fazendo. Elas começam sofrendo dependências, e aí elas ficam dependentes de remédio. E aí chega um dia que ela fala, eu não quero mais viver, eu quero morrer. E foi o que aconteceu com Elias. E muitas dessas pessoas, Deus não quer que elas morram. Deus quer que elas continuem, que elas se libertem desse trauma, se libertem, né? Eu anotei aqui, ó. Tem a ver muito, esses eventos traumáticos tem a ver muito com conflitos. Quais os conflitos? Quais os conflitos que a pessoa passou? Guarda lá, filha. Quais os conflitos que a sua mãe passou, Ju? Entendeu? Ela tem que pegar uma conselheira. Tá? Eu sempre aconselho, pegue uma conselheira, uma pessoa da igreja, uma pessoa temente a Deus, porque uma pessoa temente a Deus, ela não vai querer que a pessoa fique dependente nem dela, nem dos remédios e nem de terapia. Ela vai querer que essa pessoa cresça e saia desses eventos traumáticos e bora viver a vida, né? Com alegria, com vida, porque se Deus colocou vida em nós, é para a gente viver a nossa vida cheios de vida. A palavra de Deus, ela acrescenta ainda, e vida com abundância, né? Então, nós não temos que viver uma meia vida, uma vida que hoje nós estamos lá em cima por causa da adrenalina, e daqui a pouco nós estamos lá embaixo, né? Não tem isso. Nós temos que viver uma vida equilibrada, né? O Senhor, ele não nos deu espírito de medo, né? Ele não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu de amor, temor, poder, ousadia, né? Então, no lugar do medo, nós temos que usar
o espírito de ousadia, né? Ser ousado, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. Quando eu falei que eu ia trazer essa palavra, a primeira coisa que eu pensei, mas eu falei para Deus, mas eu não tô pronta, Senhor, para trazer essas coisas, porque essas coisas são mais profundas, né? As pessoas acabam que se identificando, né? E o Senhor falou, não, você tá pronta sim, faça. E eu vejo muita gente fazendo, e aí eu falei, Senhor, mas tem tanta gente com mais capacidade fazendo. E aí o Senhor falou para mim, não, mas é a tua voz que eu quero ouvir. É você que eu quero ver fazendo. E é por isso que eu estou aqui. Entenderam? Então, assim, procurem que pessoas que temem a Deus, conselheiros de Deus, cuidem desses traumas, cuidem desses conflitos. Geralmente, tá? A ansiedade e a síndrome do pânico tem a ver com conflitos, com medo de morte. Os dois. Eu conheci um rapaz no tempo que eu trabalhava no Big em Balneário, ele era surfista. E todo dia, antes de ir pro Big, ele já ia com a prancha dele e ele surfava ou depois. E ele sofreu algo lá na praia e ele pegou terror da praia. E ele era um surfista. E em um mês, gente, ele secou. Ele emagreceu assim, ele ficou assim. Ele sumiu, ele tinha medo de sair na rua, ele tinha medo de sair de casa. E nós que trabalhávamos, eu era promotora de vendas no Big, e nós que trabalhávamos ali, ficamos sabendo que aquele funcionário do Big estava com síndrome do pânico. Ele não saía nem na rua. Só que, claro, naquele tempo eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, a gente, né, naquele tempo, a gente tinha muito pouco entendimento. Então, assim, vocês entendem o que causa numa pessoa? Ele era surfista, ele andava com a prancha e com aquela roupa de surf direto, ele tirava só para ir trabalhar e, de repente, ele não sai mais nem da sua casa. Então, muitas coisas são emocionais e espirituais. E ele era muito medicado, então quando ele estava muito medicado, ele falou que ele só dormia. Ele não queria fazer mais nada. E eu tenho conversado com pessoas na igreja, aconselhado algumas pessoas, e isso não faz assim. E isso é verdade, ela tá usando todas as minhas coisas aqui, glitter, brilho, tudo. Ela tá toda brilhosa, não aparece. Mas vocês entendem, é um assunto sério, e só que eu tenho que estar com a minha pequena aqui, eu não tenho como eu fazer sem ela estar junto. Amém, amados? Então, procure ajudar essas pessoas. A paz, Lenice Foleto. A senhora me acompanha sempre, né? Deus abençoe a sua vida. Nós estamos falando hoje de síndrome do pânico e a ansiedade. Assistam a live inteira para vocês poderem compreender daquilo que eu estou falando. É dentro da palavra e vem muito de encontro com o que muitas pessoas estão passando hoje, né? A síndrome do pânico e muita ansiedade. E essa pessoa, né, ela confessou que ela só vive pelos filhos. E isso me trouxe muita tristeza. Então, quando alguém chegar falar com você sobre síndrome do pânico, gente, por favor, dê atenção. Se alguém chegar a falar com você sobre ansiedade, não pense que é nada. Amém? Porque assim, quando a gente ministra na vida das pessoas, pelo Espírito, a gente sente a dor daquela pessoa. E tem pessoas que elas se abandonam por causa do trauma. E elas pedem a morte de verdade. E graças a Deus que o Espírito de Deus, ele nos dá, sabe, sabedoria para abraçar essas pessoas. Ele derrama amor na nossa vida para poder dar um abraço, para poder levantar essa pessoa. Então, eu trouxe um assunto que eu estou vivenciando, né, na minha vida de conselheira, assim, né, na minha vida, na igreja e com algumas pessoas. Então, não ignore, cuide dessas pessoas,
procure cuidar dessas pessoas. Amém? Deus abençoe. Se você puder, compartilhe a live. Às vezes, tem muitas pessoas falando sobre isso, mas os teus amigos ou as pessoas que você tem ali, alguma pessoa dentro dos teus amigos que você nem sabe, está sentindo esses sintomas de tristeza profunda na alma, não sabe de onde que vem. Tem gente que são gatilhos que eles nem sabem como que foi acionado. E eles precisam saber, para eles poder curar, para eles poder sarar essa dor que às vezes a pessoa nem sabe de onde que veio. E aí você vai caminhando na história dela e você vê que foi lá na infância, que foi uma palavra que a mãe falou, que foi uma palavra que o pai lançou, né? Ai, você é um inútil, você devia morrer. Ai, você não devia ter nascido. Tem uma pessoa que eu tô aconselhando que ela falou que o pai dela falava constantemente: você não presta para nada, você não devia nem ter nascido. E agora adultos, né, foram desencadear síndrome do pânico e ansiedade. Tá bom, amados? Eu tô fazendo essa live para poder ajudar as pessoas, né, em nome de Jesus, e que realmente elas encontrem alegria na vida, alegria em viver, alegria em ter a sua vida. Eu não posso ser feliz só porque eu tenho outras vidas à minha volta. Eu tenho que ser feliz pela minha vida. Eu tenho que estar contente com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que Deus me deu. Amém? Deus abençoe a todos e vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego, Pai, essa live a Ti. Eu entrego, Pai, a mãe da Juliana para Ti, Senhor Jesus, pelos sentimentos que ela tem vivido, Pai, pela vivência que ela viveu toda a vida, uma mulher super guerreira, Pai. Eu coloco ela na Tua presença e ela vem vencendo, Pai. Então não permita, Senhor, que ela venha desistir agora, porque ela vem vencendo, ela já criou os filhos, Pai, ela já viveu uma vida verdadeiramente de mulher, de honra na Tua presença, mulher de honra, Pai. Então eu te peço que o Senhor livre ela de todo mal, dos pensamentos malignos, Pai, das obras das trevas, Pai, dos pensamentos que o inimigo tenta colocar na mente das pessoas, na mente dela, Senhor, e que ela é sim uma pessoa de valor, Pai, que ela é sim, Papai, uma pessoa vista pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que Teu Espírito Santo vá de encontro com o coração dela, Pai, e possa abraçar ela, Senhor, e que ela venha sentir o Teu amor, Pai, que tudo o que ela viveu e que ela sentiu falta, Senhor, todos os abraços que ela não teve, todo o apoio que ela não teve, Pai, que ela passe a sentir, Senhor, de Ti, Pai, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor esteja abraçando essas pessoas, Senhor, que têm se sentido sozinhas, abandonadas, excluídas, Pai, largadas, esquecidas, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, Pai, e que o Senhor traga para a Tua presença, para a vida, e vida com abundância, Senhor. Não deixe, Pai, que elas acreditem nos pensamentos maus e nem naquilo que as pessoas determinam sobre elas, mas que elas venham saber aquilo que o Senhor tem determinado sobre a vida delas. E o Senhor tem determinado vida com alegria, vida com abundância, alegria do Senhor. Formoseia o rosto, Pai. E eu te peço que o Senhor venha derramar vida, Senhor, e vida com abundância, e alegria na vida de cada um, Pai, que esteja vendo essa live, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando, acalmando os corações que sofrem de ansiedade, Pai. E que eles saibam, Pai, que se o Senhor cuidou até mesmo dos lírios dos campos, Pai, que não ajuntam nem fiam, Pai, que estão apenas lá, apenas nascem, e o Senhor tem cuidado. E a Tua palavra fala que eles se vestem melhor que Salomão na sua grandeza, porque o Senhor os veste melhor que o próprio Salomão em toda a sua grandeza. Então que essas pessoas que sofrem com síndrome do pânico e com ansiedade, elas venham saber que o Senhor proverá o dia de amanhã, que o Senhor é que cuida da vida delas, que o Senhor é que determina o que elas são e o que elas não são. Em nome de Jesus. Amém. Tem o Gabriel Oliver ali também, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E que Deus possa ministrar no seu coração aquilo que você precisa e as coisas que vêm de Deus. Em nome de Jesus, o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor.
né? Porque ele começa a determinar coisas a nosso respeito que o homem não sabe, que olhos não viram e nem ouvidos ouviram. É o que o Senhor tem para você, Gabriel. Em nome de Jesus. Amém. Nós não devemos crer no que as pessoas falam, nas fofocas, nas mentiras alheias, mas naquilo que Deus determina ao nosso respeito. Amém? Que Deus abençoe a sua tarde, que Deus abençoe, né, o seu final de semana e que nós podemos ter proveito da vida que o Senhor nos deu, honrando o nome dele e as pessoas à nossa volta e honrando a nós mesmos. Nós precisamos entender que nós podemos honrar a nós mesmos. Em nome de Jesus. Fiquem todos, né? Que a paz seja com todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento humano, seja com todos nós. Amém?